Bom dia, amigos, tudo bem? Eu sou Maurício Leão, esse é o canal Corpo e Mente. Dando prosseguimento àquele trabalho que nós estamos fazendo já a respeito dos 4 pilares do equilíbrio pessoal, hoje eu quero falar com vocês algo muito importante, o equilíbrio familiar, né? Equilíbrio familiar é nada mais do que as suas relações familiares estarem em equilíbrio, né? Estarem equilibradas, estarem a contento, satisfatórias. Bom, muito de vocês podem até estar pensando, mas não depende só de mim, né? Esse é realmente, eu concordo plenamente, não depende só de você. Porém, se você não fizer aquilo que compete a você, fica muito mais difícil de ser resolvido, não é mesmo? Então, vamos lá. A família, ela é a base de tudo, né? Tanto que na maioria das religiões, na maioria das correntes religiosas, tal, todo o início da palavra, né, dos ensinamentos começam com a formação de uma família. Depois, o ser humano vai tomando suas decisões e vai caminhando rumo à história, construindo civilizações e impérios. Mas o começo de tudo, sem dúvida nenhuma, é a família. E a família é uma base muito importante, é um dos pilares muito importantes da nossa vida. Por quê? Porque ela nos traz segurança, ela nos traz o afeto que a gente precisa, ela equilibra o nosso emocional, né? Quando nós estamos abalados, quando nós estamos sofrendo muito, a família ela vem como um apoio, como um esteio. Então a gente se apoia na família, né? A gente consegue aquela força para continuar vivendo e daí segue adiante e conquista os nossos objetivos, não é? E a importância de ter a vida familiar equilibrada é justamente isso. Porque, como eu disse no outro vídeo, muitas pessoas têm a vida profissional e financeira estável, porém, se não tiver com a vida familiar equilibrada, ela não vai ter sentido em ganhar tanto dinheiro, em prosperar tanto, né? Acaba ficando sem sentido, gastando o que tem, o que não tem com coisas supérfluas para suprir esse buraco que falta na vida familiar, né? E aí vem a pergunta, como equilibrar a minha vida familiar, né? Como eu posso ter uma vida familiar equilibrada? É impressionante, né, meus amigos, que nessa nossa era, nesse século XXI, o século da comunicação, o século do marketing digital, o século da vida digital, das comunicações facilitadas, da globalização, e a gente não consegue falar com um familiar próximo. Já parou para pensar nisso? Né? Mas por que nós não conseguimos, né? Primeira coisa são os falsos conselhos. Anote aí, os falsos conselhos. Falso conselho é aquele assim que vem com a máscara de coisa boa, né? Que vai te trazer algo bom, porém ele vem na base da destruição de princípios. Isso é um conselho péssimo. Você não deve nem sequer considerar levar ele a sério. Por quê? Tudo aquilo que tira você do seu princípio, da sua forma de viver, da sua forma de viver de modo decente, ele não pode ser bom. Aquele ditado que o fim justifica os meios, ele é inválido, porque isso é coisa de quem não tem caráter, né? A pessoa fazer qualquer coisa para um resultado objetivo, para um resultado específico, ferindo princípios, pisando sobre os outros, passando por cima da família, dos seus laços, não, isso não. Isso não é determinação, isso é falta de caráter, né? Então assim, o primeiro passo para você ter uma vida familiar equilibrada é se livrar de falsos conselhos, né? E como assim falsos conselhos? Olha, a internet está cheia deles, né? Ah, não gostou, exclui, né? Não conversa mais, não fala mais, tal, não sei o que. E com isso a pessoa assim vai excluindo todo mundo do seu ciclo de familiar, né? Porque não quer aceitar a opinião alheia, não quer entrar num acordo e aí acaba ficando sozinho, né? E aí se destrói, porque se ela cai, quem vai ajudar ela a levantar, não é? O segundo ponto é tome a iniciativa. O fundamental, quando nós queremos que algo aconteça de bom, é tomarmos a iniciativa. Ou seja, se eu esperar sempre o meu irmão me ligar, eu nunca vou falar com ele, porque ele também tem as ocupações dele. Então assim, e ele às vezes está esperando eu ligar, então fica, sabe aquele ditado que ele deixa que eu deixo? É mais ou menos isso. Ou seja, quando eu quero algo de bom para mim, quando eu quero equilibrar minha família, meu relacionamento familiar, tem que partir de mim. E aí a percepção, quando a minha família tiver a percepção de que eu estou me esforçando para que o ambiente fique equilibrado, ela vai me acompanhar nesse ciclo, né? Mas aí eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar iniciativa. E eu estou falando com você, amigo, é você que tem que tomar essa atitude, é você que tem que fazer
né? Ah, mas eu já fiz, eu já falei, então não sei o que. Eu falei, irmão, querido, ele é do teu sangue. Se você não é capaz de lutar pelos do seu sangue, você não é capaz de lutar por ninguém, não é verdade? E o terceiro e último ponto é o respeito. O respeito, ele faz com que a gente tenha assim mais tolerância, ele faz com que a gente consiga entender. Na verdade, respeitar, muitas pessoas pensam que respeitar é você não falar palavrão, não gritar, não se expressar da sua maneira. Não, muito pelo contrário, os italianos eles falam alto, né? Os espanhóis eles falam bravo, os alemães eles falam grosso, né? Os latinos que são mais assim malemolentes, vamos dizer assim, né? na maneira de conversar. Mas se você olhar, cada lugar tem sua característica peculiar. Então isso não é falta de respeito, isso é a forma dele ser. Então é diferente. Falta de respeito, o que é falta de respeito? Olha, é o que hoje anda acontecendo. O filho mal começa a trabalhar e já diz que não deve satisfação dos pais, né? O marido e a esposa, eu sou livre e não deve satisfação para o outro. Ou seja, não, também a vida não é uma prisão, né? Onde o tempo todo você tem que ficar deixando bilhetinho do que você vai fazer. Mas quando tudo é bem acordado, bem combinado, as coisas fluem. Então, assim, há um respeito, né? O respeito em si, na verdade, ele significa muito mais. Ele significa se colocar no lugar do outro e tentar entender a dor do outro, né? Tentar entender a forma que o outro pensa, a cultura do outro. Isso é respeito, né? E isso é o ponto final, é o que fortalece, é o que fecha, né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu falei, do que nós estamos falando nesse vídeo. É muito simples. Se você analisar a história das nações mais ricas do mundo, ou seja, das nações mais prósperas, das nações mais felizes, com os índices de criminalidade menor e tudo mais, ou seja, sabe aquele lugar do sonho? Fala, nossa, meu sonho é morar na Noruega, meu sonho é morar nos Estados Unidos, meu sonho é morar no Japão. Se você olhar esses lugares, na Espanha, em Portugal, Itália, esses lugares, meus amigos, eles têm uma coisa que é muito importante, chama-se tradição. E é algo que infelizmente você procura no Brasil, é difícil você achar, porque assim não se mantém tradição nenhuma praticamente. As tradições são copiadas daqui e dali. Você vê o cara mora em São Paulo, ele comemora o Halloween, que é algo dos Estados Unidos, que não é algo seu, né? O cara mora no Rio de Janeiro e ele comemora lá o dia do Nosso Senhor do Bonfim, que é lá na Bahia. Ou seja, não tem assim, não existe esse lance de tradição, né? Até porque nas gerações recentes é muito comum, né, os filhos, os netos abandonarem as tradições dos pais, né? Porque acham cafona, porque acham que não é legal, não é descolado, né? Então assim, esse é um dos motivos pelos quais assim a nação, o Brasil, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão assim extenso e rico, ele não prospera. Por quê? Porque não mantém os laços familiares. Porque se você observar, né, o Japão foi destruído 2 vezes e ele se reergueu rapidamente. Mas qual a tradição que eles têm lá? Né? Eles seguem muito aquela questão do Bushido, né, dos samurais, que falam do que? O princípio de tudo é o respeito. Você honrar os seus familiares, sua ancestralidade, e por eles você faz. Você vê que lá o pai ele não trabalha para ele trabalha para o filho, e o filho trabalha para o filho se mantendo com aquilo que o pai deixou, ou seja, é algo que vai passando de pai para filho, né? Você vê nas outras nações é a mesma coisa. A tradição de cultura, a tradição de estudo, a tradição de laços familiares, ou seja, é muito mais forte. Então essas nações são muito mais fortes, né? Então assim, se você quer ter uma vida plena, uma vida que próspera, que vale a pena, pense um pouco nisso, meu amigo. Valorize as suas tradições, valorize a sua ancestralidade, sabe? Faça valer a pena o sacrifício que seus pais e os seus antepassados fizeram para que você chegasse aqui. Né? Procura conhecer a história da sua família, a origem do seu nome. Procura conhecer da onde vocês vieram, né? Porque aqui no Brasil é impossível você achar hoje em dia alguém que não seja descendente de algum tipo de imigrante, né? Por mais que você tenha nascido aqui no Brasil, né? Exceto se você for filho e neto de índio, né? Para vocês meu respeito, mas a maioria do povo brasileiro é descendente de imigrantes.
Só que a maioria também não conhece a sua história, não sabe a origem do nome, não sabe o que significa. Essas tradições foram se perdendo ao longo do tempo, né? Então, o meu desafio para você nesse vídeo, meu amigo, se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, mostre, me ajude a propagar esse ideal de plenitude para mais pessoas, né? Eu quero desde já agradecer do fundo do meu coração aqueles que estão participando, nos acompanhando, curtindo, comentando, é muito importante, obrigado mesmo por todos aqueles que estão assim participando ativamente do meu canal, né? E eu peço a vocês que passem adiante essa ideia, né? Vamos colocar em prática. Se você já colocou em prática o exercício, o desafio do vídeo anterior, comenta aí o que você achou, qual foi o sentimento que isso gerou, porque essas discussões elas fazem com que nós cresçamos, né? E isso vai alcançar mais gente. Então, assim, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e até a próxima.